Hoje vamos falar sobre as fases do parto. Sim, o parto tem muitas fases. E não se preocupe que ele não é como nas novelas. Bolsa rompeu, bebê nascendo. Calma. Há relatos sim de mulheres que foram muito rápida ou então chegaram muito avançada, mas muito provavelmente essas mulheres nem perceberam as fases em que ela se encontrava. Então sim, antes do bebê nascer ele dá sinais, né? O corpo dá sinais. Você vai perceber. Mas como nada é regra nessa vida, você pode passar, de repente nem pelos pródromos, já vai para outra fase, e assim é o que acontece com muitas mulheres, às vezes nem passa pelos pródromos, que é a primeira fase do parto, e já vai direto. Mas o que eu quero que você saiba é que sim, o seu corpo dará sinais. Vamos para a primeira fase é os pródromos, como eu falei anteriormente, os pródromos é um pré-anúncio do trabalho de parto. É uma fase bem chatinha que gera muita ansiedade na mãe. Inclusive, tem muitas mulheres que vão muito cedo para a maternidade, não sabe que está com pródromos e acaba muitas vezes indo para a cesárea porque foi muito cedo para o hospital, por exemplo. E aí eu quero que você entenda que os pródromos ele não causa dilatação, certo? Os pródromos é apenas o seu útero se preparando para o trabalho de parto. Então, pode acontecer de começar a partir de 36, mas o mais confiável é 37 semanas, ele começa a aparecer. E aí pode ir até o dia que o bebê nascer. Tem mulheres que ficam 2 semanas em pródromos e algumas horas ou dias antes da chegada do bebê. Então, é o seu útero se preparando para o momento que vai acontecer. Então, a barriga fica dura, contrações irregulares, né? Que no caso essa barriga endurece, mas já é um pouco diferente, né? Ela já pode vir com uma cólica, essa contração. Antes de 37 semanas, contração, ou seja, barriga que endurece, que causa cólica, sinal de alerta, né? Pode ser alguma infecção urinária ou ameaça de trabalho de parto prematuro. Mas a partir de 37 já pode vir com algumas cólicas que lembram muito quando você está menstruada, aquela cólica bem levezinha. E também os pródromos, ele pode ser bem dolorosos, por isso que tem mulheres que vão muito cedo achando que está dilatando, achando que está com contração e às vezes não é, né? Os pródromos, ele não é nem início de trabalho de parto, ele é apenas um sinal de que o bebê pode chegar nos próximos dias ou nas próximas horas, então ele não dilata o colo do útero. Mas tem mulheres sim que tem muita dor, como se tivesse com 4 centímetros ou 6, mas ainda só está em pródromos. E aí, isso pode ser fatores emocionais, né, que aumenta essa dor, né? E aí, se a mulher está ansiosa, tensa, preocupada, esses pródromos tendem a se estender e a ser mais incômodos e dolorosos. E como eu disse, nem todas sentem, né? Tem mulheres que passa já para a segunda fase, nem percebeu que estava com pródromos, e é isso, nem sempre é uma regra. Pródromos também libera o tampão mucoso, certo? Então, é liberado esse tampão mucoso. Tampão mucoso é diferente de sangramento. Tampão mucoso é como se fosse realmente um catarro, ele é bem espesso. E também nos pródromos pode liberar o intestino. A mulher fica com o intestino mais solto, tem diarreia, é um sinal dos pródromos também. Vamos agora à próxima fase, que é a fase latente, que a gente chama de início do trabalho de parto. Então, aqui as coisas vão mudando, né? A contração já vai ser diferente dos pródromos, já vai ser uma cólicazinha que incomoda, mas ainda não é intensa. Então, a mulher, nesse período, nessa fase, ela ainda se locomove, conversa, toma banho, arruma roupa, deita, né? Mas a questão de deitar ou dormir já é incômodo, ou seja, ela às vezes nem consegue dormir muito, né? Porque ela já acorda com a contração. Então, a cólica é semelhante à menstruação, só que vai ser mais intenso, ou seja, vai ser um pouco diferente dos pródromos. Então, você vai ter uma percepção de que, algo está ficando diferente. Outra característica, os pródromos, eles passam, né? São contrações curtas e algo que você vai perceber. Ele vai passar, vai incomodar, às vezes fica 2 horas incomodando, mas ele some, do nada ele some. Então, a gente já vê que é pródromos. A fase latente, ela não passa, ela tende a se intensificar. Ou seja, como é que eu vou saber, Rose? Geralmente, eu sempre mando fazer o teste de chuveiro. Um banho morno, ou então pode ser com balde, caso você não tenha chuveiro em casa. Porque, geralmente, com o banho morno, os pródromos passam. Ou então a mulher dando uma caminhada, deitando um pouquinho, eles vão sumindo aos pouquinhos, né? Mas a fase latente, se você estiver realmente nessa fase, o banho morno vai aumentar as contrações e aí você vai perceber que já não é mais pródromos, ou seja,
A fase latente não passa, ela continua. Por quê? Porque já é a dilatação dos primeiros centímetros, já é o início do trabalho de parto, e geralmente essa dilatação vai até 5 centímetros. Então, sim, diferente dos pródromos, a fase latente já começa a dilatar. Então, se você chegou na maternidade e está com 3 centímetros, geralmente nem interna, né? O obstetra pede para ir para casa porque essa fase ela pode demorar horas ou até 2 dias. É uma fase também bem demorada, por isso que mulheres que não têm essa informação vão muito cedo, fica lá e aí o médico não tem paciência e leva para cesárea. Então é uma fase que sim, exige muita paciência, mas ela também pode ser tranquila ou pode ser também dolorosa. As contrações, né? Vai depender muito do seu emocional. Assim como os pródromos podem ser dolorosos, as contrações da fase latente também, se o seu emocional não estiver bem, por exemplo. Outra característica importante, as contrações são muito espaçadas, mas elas ainda são irregulares, ou seja, elas são espaçadas, vêm de 20 em 20 minutos, são bem distantes, né? Mas é diferente de pródromo, certo? Bem diferente, você vai perceber. Geralmente eu sempre mando para você baixar um app que pode ser marcador de contrações. E aí a gente vai ter mais ou menos uma base de qual fase você está. Próxima fase é a fase ativa, verdadeiro trabalho de parto. É aí que a gente diz que a mulher realmente está em trabalho de parto e o bebê pode nascer nas próximas horas. É quando mais ou menos atinge 6 centímetros de dilatação ou 5 centímetros. Vai depender muito da altura do bebê, por exemplo, também. Mas aqui, minhas amigas, é realmente contrações fortes e intensas. Vai ser bem perceptível, justamente porque a mulher ela tem uma mudança corporal muito grande. Ela fica, focada na contração, ela já não conversa mais, a dor tá bem intensa e os intervalos são muito pouco, né? Às vezes vem de 3 em 3 minutos ou de 5 em 5 minutos. Então, aqui já entra as medidas de alívio da dor, certo? E já é hora de ir para o hospital. Então, se de repente você começou dessa forma, já vai para o hospital. Mas, geralmente, nessa hora, a gente já está na maternidade, né? Ou você pode pular, de repente, da latente para ativa, entendeu? Então, é algo que a gente só vai realmente saber no dia. Mas, sim, tem mulheres que chegam na maternidade e na fase ativa. Já chega lá com 6 centímetros de dilatação. Mas as dores vão se intensificando, certo? Então, aqui a dor ela está bem maior. E aqui é onde entra, muitas vezes, a questão da gestante querer desistir. E aí eu vou falar para vocês na próxima fase. Fase de transição é aqui que muitas mulheres querem desistir. Isso porque a dor já está muito intensa e aí muitas mulheres querem ir para cesárea. Por isso o papai ou o acompanhante saiba que é muito normal a mulher, de repente, querer a cesárea, dizer que não aguenta mais, eu quero desistir. É devido à dor estar muito intensa e também muitas alterações hormonais. E aí muitas mulheres querem desistir. Mas é somente o bebezinho lá passando pela bacia e aí ela precisa muito de apoio e encorajamento nessa fase. Geralmente essa fase é quando está 8 para 10 centímetros ou às vezes 9 para 10 centímetros. Uma característica também dessa fase é muitas mulheres podem vomitar, fazer cocô, algumas mulheres sentem um sono muito grande, né? Pode chorar também nessa fase, né? Então já é uma fase bem delicada e difícil para a mulher. Porém, é só o bebezinho que já está muito pertinho de nascer. E aí a próxima fase é o expulsivo, quando a mulher atinge 10 centímetros de dilatação. Então, é uma fase também bem difícil, né? Para a mulher, a dor tá muito intensa, às vezes está de 2 em 2 minutos também, né? Mas ela também tem vontade de gritar, vocalizar. O que é vocalizar? Ela faz esses sons, né? Que também ajudam muito na descida do bebê. Então, se você sentir vontade de vocalizar, pode vocalizar, de gritar também, mas você tem que se concentrar também em respirar. Nessa fase também pode dar aquela vontade muito grande de fazer cocô e também muitas mulheres sentem uma ardência lá na vagina. Significa que é a cabecinha do bebê que já está ali no canal vaginal, né? Pressionando para a vagina ir se abrindo. Então, é normal também sentir essa ardência, né? Essa queimação. Última fase é a dequitação da placenta, ou seja, quando a placenta sai, aí é que o parto termina. E sim, se a placenta não tiver saído, o parto ainda não acabou. Então, ela pode levar de 8 a
8 minutos a 1 hora, né? O que é que você vai sentir? É uma dor, Rose? É uma contração muito forte? Não, é apenas uma cólicazinha leve, certo? Que é o seu útero aí se contraindo para essa placenta sair. Então, se por acaso, né, demorou 8 minutos, 1 hora, a placenta não saiu, então a mulher vai ter que ir para o centro cirúrgico fazer curetagem, certo? Vamos a esse lembrete aí? E agora você vai aprender a como fazer força e como respirar. Vamos ver? Como fazer força? Vamos entender um pouquinho como funciona esse processo? Quero que você saiba que a força é algo muito fisiológico, totalmente natural. Então não é algo para você se deixar ser guiado, ou seja, faça força. Se você não tiver com vontade de fazer força, você não vai fazer força. Quero que você saiba que a força não é no início do trabalho de parto, ou seja, se no início do trabalho de parto, 5, 4 centímetros, o profissional ficar lá dizendo, faça força, essa conduta está errada, está desatualizada e você não deve fazer força. Sabe por quê? Porque vai te deixar muito exausta. Rose, qual é o momento que a gente tem essa vontade de fazer força? Ou seja, que o nosso corpo faz com que eu sinta essa vontade de fazer força? É com 10 centímetros, já quando o bebezinho tá lá, pertinho mesmo de nascer, tá certo? Então a força é como o vômito. O vômito não é algo bem incontrolável que vem, a gente não consegue controlar. Da mesma forma é a vontade de fazer força. Vai te lembrar uma vontade de fazer cocô, mas você vai sentir aquela força, que no caso é empurrando para baixo, como se você fosse fazer realmente cocô, né? Aquela força que a gente faz quando vai fazer as necessidades, mas dessa forma é a vontade de fazer força, que é a força do bebê pressionando para ele nascer. Sobre a questão de força, é que realmente é algo que o seu corpo vai lhe mostrar, tá certo? Você vai saber, não se preocupe. O que eu sempre oriento às gestantes é que elas concentrem essa força para baixo. O que eu sempre oriento as minhas gestantes é que elas concentrem essa força para baixo, ou seja, está semi-sentada, mas você vai focar essa força para baixo. Foquem essa força bem para baixo, ou seja, se você for fazer força olhando para cima, você pode ser que você se desconcentre, ou seja, você vai focar mais na dor e não na força. E aí o bebê nessa fase final, ele precisa que você faça força juntamente com a contração. Ah, Rose, é fora da contração a força? Não, é somente na contração, quando o seu corpo mostrar que é a hora, ou seja, mais ou menos a partir de 9 ou 10 centímetros, tá certo? Sentada, de 4 apoios, de cócara, enfim, vamos fazer essa força focando para baixo, abaixando a cabeça e focando a força para baixo, tá certo? Outra coisa muito importante é a respiração, vamos fazer na prática. O primeiro método de alívio da dor do parto é a respiração. Então, se você souber respirar, você vai conseguir se concentrar e saber lidar com a dor do parto. Respiração é um método também da gente conseguir se concentrar, ou seja, não focar só nessa dor. Ou seja, para você saber lidar melhor com a dor do parto, você não pode ficar de frente com ela, você tem que mudar o pensamento, né? Porque a dor vem do cérebro. Então, quanto mais a gente muda o foco, muda o pensamento, muda de posição, faz um exercício, a gente tá desviando o pensamento de focar só na dor. Então, a respiração, por que é o primeiro método? Existem vários métodos, mas por que ela é o primeiro método? Quando a gente tá com crise de ansiedade, que a gente respira fundo, a gente não sente que aquela sensação de ansiedade vai diminuindo, da mesma forma é quando você respira com a dor do parto. Quando você vai respirando, você vai relaxando os seus músculos, o seu cérebro também, e o seu cérebro vai desviando você de focar só nessa dor que está sendo nessa região da pelve, pé da barriga ou lombar. Entendeu como é que funciona? Vai tendo esse desvio e você vai ficando relaxada, concentrada e mais forte para vencer essa dor e também as próximas contrações que vai chegar. Então essa respiração você vai sempre puxando pelo nariz e soltando pela boca. Então é uma respiração que ela é assim. No início do trabalho de parto, vai ser uma respiração assim lenta, certo? Como é uma respiração muito lenta, você pode até contar até 5, por exemplo.
Agora, à medida que o trabalho de parto avança, a partir de 7 centímetros e até mesmo no expulsivo, que é quando o bebezinho já está lá para nascer, você tem que ter uma respiração mais rápida. Então, a gente pode acelerar essa respiração, que no caso, ela vai ser até mesmo em 3 segundos. Por exemplo, então ela vai ser uma respiração mais rápida. Por exemplo, sempre puxando pelo nariz e soltando pela boca, tá certo? Lá no expulsivo, você vai fazer essa respiração e também a força. Então, faz a força e faz a força, mas sempre lembrando de respirar. Ah, Rose, posso gritar? Posso chorar? Sim, pode. Mas sempre eu estarei lá te lembrando de respirar. Por quê? Porque se você ficar gritando ou chorando demais, você vai se desconcentrar. E aí, quando você se desconcentra, você vai ficando muito agitada, muito ansiosa e aquela dor, ela tem a tendência de aumentar ou até ficar maior na sua percepção, justamente porque você está ansiosa, e aí você vai entender tudo isso na aula de dor do parto, o porquê que a ansiedade, o medo, a tensão atrapalha ou até aumenta essa dor. Vamos entender na próxima aula.